Mas vamos assistir TV mesmo. É, vamos assistir TV. Tá. Boa tarde, agora estamos começando mais um episódio de inovação com você. No episódio de hoje, vamos mostrar uma inovação relacionada à refrigeração. Quanto você gasta de refrigeração por mês? É bastante, né? Agora nós vamos mostrar uma solução consciente na qual você consegue trocar. Ao invés de gastar com o seu refrigerador, você pode estar tendo essa refrigeração na sua parede. Vem com a gente que agora a gente vai falar com a nossa engenheira Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula. Tudo bem? Tudo bem com você? Comigo também, muito obrigada. Então, eu queria saber mais um pouco, é um tijolo, como é que funciona? É uma camada de alguma coisa que vocês passam? Então, ele é um tijolo mesmo, ele pode ser no formato de tijolo ou telha, conforme a tua aplicação, né? Então, ele foi criado de uma forma que diminua a quantidade de energia elétrica consumida. Então, hoje em dia a gente consome muita energia elétrica a partir dos aparelhos elétricos que temos nas nossas casas para diminuir o nosso desconforto com o calor. O nosso protótipo, ele visa diminuir em cerca de 28% de energia elétrica. Então isso também, esse uso muito grande de energia elétrica, ele contribui para a pegada do carbono, que seria a quantidade de CO2 emitida por pessoa. Ele foi um estudo desenvolvido no Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, no IAAC, na Espanha, e ele visa... esse material ele foi chamado de um hidrocerâmico, porque ele é uma mistura de um hidrogel com um suporte cerâmico, no caso do protótipo a argila, e também com bolhas de hidrogel, que vão ser quem vai absorver a água e evaporar conforme o calor. E teria alguma desvantagem de eu usar isso, ou alguma vantagem que me faça querer mais ainda? Então, como que ele funciona, né? Ele é um tijolo, então a primeira camada dele é de uma argila com perfurações em forma de cone, para que a água consiga alcançar o hidrogel. Posteriormente, a gente coloca uma camada de tecido, onde ele é elástico, então conforme o hidrogel ele foi aumentando de volume ou diminuindo, ele não vai deslocar do seu lugar, porque esse tecido ele é elástico, ele vai conseguir suportar e manter todos os hidrogéis no lugar. E por fim, a gente coloca uma camada de argila novamente, porém ela é mais fina e ela é perfurada para que o resfriamento do ambiente possa ser efetuado com mais eficácia. Então, como que acontece? Ele, a partir da chuva, então a vantagem é que uma chuva, um dia chuvoso, ele é capaz de já reiniciar o ciclo, então a água ela vai chegar ao hidrogel, o hidrogel vai fazer essa absorção, e quando tiver um dia muito quente, ele vai evaporar, diminuindo a temperatura ambiente e diminuindo a temperatura ambiente em cerca de 6, 7 graus e aumentando 15% a umidade. A única desvantagem é que a gente não tem certeza se isso funcionaria em outras cidades que não tenham um clima quente e chuvoso ao mesmo tempo, porque ele precisa dessa umidade externa para renovar o seu ciclo. Então, a partir do momento que eu faço a construção de uma casa em um lugar que não chove, os hidrogéis ele perdem a sua principal função. Então, para ele ser ideal, ele tem que ser utilizado em cidades, locais que tenham uma alta temperatura junto com um tempo chuvoso. A ideia dele é substituir além dos aparelhos para resfriar, substituir os tijolos que já são usados em construções e também as telhas à base de só argila. Muito legal. Muito obrigada, então. Imagina, disponha. Agora vamos continuar aqui dando um segmento. Agora vamos falar com o nosso próximo. Legal. Legal, eu achei interessante. Vocês querem assistir alguma coisa no mesmo âmbito ou a gente troca com uma coisa diferente? Pode trocar. Bom dia, fãs do esporte brasileiro. Hoje viemos com uma notícia do surf. O esportista brasileiro Caio Ibelli, ele garantiu vaga no WST na Austrália contra o surfista australiano George Smith. Foi a primeira vez que um brasileiro se classificou na pré-eliminatória, inclusive desbancando o grande favorito da casa, que era o Gabriel Medina, né? E, como vocês sabem, os esportistas precisam ter segurança
para poder garantir o desempenho deles no esporte, né? No caso, no surf é usado a roupa de neoprene, como essa aqui, como essa que vocês podem ver. O neoprene é o policloropreno. Ele foi inventado nos anos 30 nos laboratórios da DuPont nos Estados Unidos. Ele tem excelentes aplicações como isolante térmico e isolante de umidade. E também ele é muito elástico. Vocês podem ver que ele estica bastante. Ele tem suas propriedades também como flutuante aquático e ele é altamente elástico, né? Mas todavia a gente vem falar também sobre uma inovação, uma evolução do neoprene, que é o Ventiprene. O Ventiprene é um novo material que é parecido com esse. Ele foi inventado em 2013 nos Estados Unidos pela Spanflex. E esse material ele é 2 vezes mais respirável, 4 vezes mais elástico e 1,5 vezes mais fino. Isso possibilita com que o neoprene seja aplicado não só no meio aquático, no meio de esportes, né, mas também no meio têxtil, no meio da moda. Pode ser produzido roupas, calçados com esse material e ele tem uma durabilidade muito superior ao neoprene comum. Ele é muito parecido, mas só que ele é muito superior em várias durabilidades. Um grande problema é que ele ainda é um pouco caro para sua obtenção, né? Ele precisa ser um processo um pouco diferenciado e isso ainda é um pequeno impeditivo, mas com o tempo vocês vão ver que esse material, o Ventiprene, ele vai estar disponível em quase todos os lugares das lojas e coisas para vocês poderem adquirir esse material. Não é chato quando você tenta abrir e fechar essa janela e você não consegue? Bom, com nossa mais nova inovação do Grupo Calvi, nós temos uma solução para você. Bom, conforme a incidência de luz, você precisa fechar sua cortina. Com a nossa película colocada sobre a sua janela, a própria película muda conforme a incidência de luz. Ela pode ficar mais transparente ou mais escura. A nossa maior vantagem de mercado é questão de preço, mas para as 5 primeiras pessoas que ligarem agora, nós vamos achar um super descontão para vocês. Para o nosso super produto, feito com base em metaconchas, que são metamateriais ocos, que possuem um princípio eletrostático, que levam as cargas das cargas eletrostáticas para o interior do seu material ou para a parte externa. Dessa forma, as suas características físicas podem se adaptar ao ambiente. Essa aplicação tem outras inovações no mercado, mas para nós aplicamos em janelas e barracas de acampamento. É isso aí. Tá, vamos seguir outra coisa então. Vamos. Vai mudando de canal, ver o que aparece. Tá. Boa noite. No episódio de hoje, a gente vai falar agora um pouco sobre órgãos artificiais. Vocês já ouviram falar sobre o teste de alguns produtos em animais? É triste, né? Pensa como um animalzinho deve sofrer. Deve ser uma coisa quase torturante para eles. Mas pensando nisso, alguns cientistas elaboraram métodos que dá para substituir os testes. Ao invés de serem feitos em animais, serem feitos em coisas do dia a dia, como por exemplo, plásticos. Quem é que nunca viu um plástico? Quem é que nunca teve uma garrafinha de plástico onde bebeu água? Quem é que nunca teve uma colherzinha onde comeu seu sorvete? Pensando nisso, estudantes de uma faculdade próxima aqui na cidade desenvolveram produtos com auxílio de uma máquina 3D. Ainda pensando nisso, os cientistas tiveram a ideia de desenvolver como se fossem réplicas de todo o sistema humano em polímeros. Mas como fazer isso e tornar parecido o polímero com o tecido humano? Pois é, esse era um grande problema que os cientistas tinham. Pensando nisso, sabe-se que as células-tronco são muito importantes desde o nascimento da criança, porque elas contêm a propriedade de ser regenerativas, ou seja, elas podem se transformar em qualquer outra célula do corpo. Então, já se tinha a informação de que célula-tronco pode se transformar em qualquer tecido, mas a informação de que poderia se imprimir qualquer forma, qualquer parte do corpo que se quisesse com uma impressora 3D. Além das duas informações, desenvolveram o biomaterial, que é quando
acontece a união da célula-tronco com materiais polímeros, na qual eles inserem as biomoléculas aliadas com o hidrogel, que é impresso, o órgão, e dessa forma a célula-tronco ela vai crescendo e se regenerando, transformando aquele órgão que antes era feito de hidrogel em um órgão de tecido humano. Dessa forma, eles conseguem fazer vários tecidos, vários órgãos e imprimi-los. Dessa forma, não precisando utilizar, por exemplo, de animais para fazer testes, como de cosméticos ou de remédios, e acabar torturando eles. Vem cá ver agora um pouco de como que isso funciona na realidade. Aqui a gente tem a impressora 3D, na qual a gente está imprimindo uma orelha. Essa orelha demora aproximadamente 18 minutos para ser impressa. A gente começou há pouco tempo e ela já está iniciando o processo. Assim que ficar pronto, a gente volta. E aqui, como vocês podem ver, a gente imprimiu a nossa orelha em 3D. Como eu já mencionei, ela é feita de hidrogel. E o maior benefício dela é que, ao invés de a gente testar produtos ou substâncias, remédios em animais ou pessoas, a gente pode testar em materiais, como o hidrogel, que é um polímero. Certo, porém, agora vem a desvantagem. A gente não conseguiu avançar o suficiente para conseguir fazer um transplante com esses órgãos artificiais. Eles são capazes de serem usados para futuros cirurgiões, por exemplo, testarem ou melhorarem as suas habilidades motoras, as suas memórias motoras de como fazer uma cirurgia, mas ainda não é possível que esses órgãos sejam transplantados para dentro do organismo do humano. Dessa forma, não tendo um alcance tão vasto como o de substituir um órgão. Mas, apesar disso, ele pode substituir em alguns testes, como já foi visto. Mas é isso aí, galera. Esse é o nosso episódio de hoje e até semana que vem. Caramba, gente, tem que ir pra casa. Realmente, Valeu boa pra tarde. vocês. Tchau, Bom, tchau. eu gente. tenho aula ainda. Tchau. Beijo. Beijo. Até amanhã, galera. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Chegou visita! Acabei. Tô gravando um trabalho. That's all, folks.